Olá, boa noite. Eu sou o Reverendo Fábio Teixeira Gonçalves, pastor da Igreja Presbiteriana de Conchas. Estamos então mais uma vez transmitindo um culto via internet. Tendo em vista essa situação que tem nos acometido a todos, mundo afora, aqui no Brasil não é diferente, já há aproximadamente um mês. Estamos então em mais uma transmissão de um culto. Eu gostaria que nós cantássemos, os que puderem, vamos cantar juntos uma música cuja letra expressa a confiança no Senhor. Ela diz assim: Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. E há uma outra música que eu gostaria de cantar com você, se você conhece a letra, acredito que sim, uma música que fala da segurança que nós podemos ter em Jesus. Cantemos. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta lida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá, segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará, segura
segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Meus irmãos, vamos então ter uma palavra de oração nesse instante. Feche os seus olhos onde você estiver, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Deus, nós te louvamos por essa noite tão preciosa que é para nós. Podemos nesses instantes nos reunirmos, de fato, em lugares diferentes, em ambientes distantes uns dos outros, mas a tua palavra diz que a tua igreja de fato se reúne independentemente até de uma situação como essa. Estamos juntos aqui, Deus, te louvando e te servindo, te adorando na beleza da tua santidade. Pedimos-te agora, Deus, que o Senhor, nesse instante, venha falar aos nossos corações, venha falar à tua igreja com os teus servos e servas, ó Deus. Pedimos-te assim para a glória do Senhor. Rogamos-te que a tua palavra venha atingir os nossos corações em meio a situações tão difíceis sobre as quais estamos vivenciando e passando. Pedimos a Ti, Deus, que o Senhor nos cubra com a Tua misericórdia e graça. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, eu peço a você, se você tiver a sua Bíblia, que abra aí em Jó, capítulo 1. Vamos ler apenas um versículo e a partir desse versículo, considerando a bem da verdade todo o livro, vamos então fazer a leitura. Jó capítulo 1, versículo 21, diz assim o texto bíblico: Então disse Jó: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. E agora o que eu destaco: o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, eu começo a minha fala considerando o seguinte: imagine um dia que começa como qualquer outro, mas de repente, sem prévio aviso, muita coisa na sua vida começa a virar do avesso. Não pode mais ir trabalhar, não pode mais ir passear, não pode mais ver seus familiares, o dinheiro começa a ficar escasso e as contas vão se avolumando, você perde o emprego, começa a faltar comida e itens básicos, um filho morre, uau! E logo a seguir um outro filho também, o cônjuge te abandona e para piorar você fica doente e é internado em estado grave. Estado grave, mas consciente de tudo o que está acontecendo. Aparecem então 3 amigos para uma visita, mas depois de passarem um bom tempo apenas te olhando, começam a fazer algumas acusações, dizendo que você é culpado de tudo isso que está acontecendo. Eu fiz este preâmbulo aqui, este início, para tentar mostrar que essa é a história de Jó. Mas parece que algo semelhante está ocorrendo aqui no Brasil. Essa história que eu acabei de contar, que é absolutamente semelhante à história de Jó, é praticamente a história de Jó, tem já se tornado realidade na vida de algumas pessoas. Se não em todos os detalhes, alguns deles certamente estão presentes aqui. E veja, talvez na casa de gente próxima da nossa. O livro de Jó trata de um dos assuntos mais difíceis na experiência humana. Como entender e como lidar com o sofrimento. E esse é o meu tema dessa noite. É um livro rico e cativante que todos os servos de Deus precisariam estudar e conhecer. Um dia
mais cedo ou mais tarde esse livro será útil na sua vida. Guarde isso. Entretanto, hoje nós vamos considerar algumas lições importantes que, entendo eu, fazem parte dessa história de Jó. A primeira consideração que eu faço é que pessoas boas podem sofrer. A partir da história de Jó, nós percebemos isso. Pessoas boas podem sofrer. Eu acredito que o ponto principal do livro é exatamente o fato de que pessoas fiéis a Deus também sofrem nesta vida. O sofrimento entrou no mundo por causa do pecado, conforme Gênesis capítulo 3, sendo ele, o pecado, portanto, a razão pela qual a dor e a tristeza atingem igualmente pessoas, mas corruptas moralmente, mas também pessoas boas e dedicadas a Deus. A Bíblia afirma que Jó, um homem íntegro, absolutamente íntegro, reto, temente a Deus, essa é a descrição de Jó logo no início do livro, ele sofreu imensamente. Mas não apenas ele, veja, Paulo, o apóstolo Paulo, um servo dedicado ao Senhor, sofreu muito mais do que a maioria das pessoas que o cercavam, dos ímpios, daquelas pessoas que não conheciam Jesus. Conforme 2 Coríntios capítulo 11, você tem alguns relatos a respeito disso. Mesmo quando Paulo pediu a Deus, querendo alívio para um determinado problema, Deus recusou o seu pedido e ele continua a sofrer. Mas nós não devemos achar estranho isso, tendo em vista o próprio Filho de Deus, Jesus, sofreu na carne, conforme Hebreus capítulo 2. Pessoas boas sofrem, crentes em Jesus Cristo sofrem, crentes piedosos, amorosos, bondosos, esses também sofrem. Essa é a primeira consideração que eu faço a partir do livro de Jó. Mas há uma segunda consideração que eu quero fazer aqui com vocês. O propósito de Satanás fica bem claro nos 2 primeiros capítulos de Jó. Portanto, a minha consideração é essa aqui. O diabo quer nos derrubar dentro do nosso sofrimento, a partir do nosso sofrimento. O propósito de Satanás está bem claro aqui logo no início do livro de Jó, nos 2 primeiros capítulos. Satanás sabe que o sofrimento é uma grande oportunidade para derrubar a fé dos servos de Deus. Satanás aceita, veja só que interessante, algo que está ali no início do livro de Jó. Ele aceita o desafio de tentar destruir a fé de um dos homens mais idôneos da sua época. Está lá, logo no início do livro. Mas quando você vai virando as páginas da Bíblia e vai lá para o Novo Testamento, você vai ver o mesmo Satanás, o próprio diabo mesmo, desafiando o próprio Jesus, usando todas as tentações possíveis para tentar vencê-lo. E veja, nos 2 casos, no caso de Jó e no caso de Jesus Cristo, os 2 estão em meio a sofrimento. O diabo entende muito mais da natureza humana do que nós imaginamos. Ele sabe que pessoas que servem a Deus fielmente, quando tudo vai bem na vida, mas quando as coisas começam a apresentar alguns problemas, aí a fé começa a vacilar, sobretudo diante de calamidades terríveis e pandemias, talvez como essas que nós estamos vivendo atualmente. Problemas financeiros, a possibilidade da própria morte ou da morte de um ente querido, algumas doenças graves, etc. Tais sofrimentos, muitas vezes, são o motivo de abandonar a Cristo. O conselho da sua própria esposa
amaldiçoa a Deus e morre, está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9, não prevalece, não derruba Jó nas suas convicções de fé, não derruba. No entanto, veja, vem derrubando este mesmo conselho vem derrubando a fé de muitas outras pessoas que enfrentam dificuldades na vida. Abandona Deus, deixa Ele para lá. Quantos conselhos são dados nesse sentido em meio a dificuldades? Ou quantas vezes ouvimos isso dentro da nossa própria mente? Jó não sabia a fonte do seu sofrimento, isso é algo interessante de se observar. Os capítulos 1 e 2 contam uma história para nós. Entretanto, Jó ele não sabia o que estava acontecendo entre Deus e Satanás. Isso nos traz algo a pensar aqui também. Às vezes, nós não temos noção de onde que está vindo essas dificuldades, da onde e por que os problemas estão surgindo. Entretanto, nós precisamos ter uma certeza sempre. O diabo sempre está torcendo para que nós tropecemos e nos afastemos de Deus. Mas há uma terceira consideração. Vamos lembrar das duas que vimos até agora. A primeira delas é que pessoas boas sofrem. A segunda é que o diabo sempre quer nos derrubar em meio a sofrimentos. Mas a terceira consideração é, observe, amigos nem sempre ajudam. Amigos nem sempre ajudam. 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, ficaram sabendo do seu sofrimento. E como diz Jó, capítulo 2, versículo 11, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Esse era o objetivo nobre daqueles 3 amigos. Mas as palavras deles não ajudaram. Ofereceram explicações baseadas em opiniões particulares, possivelmente fruto das suas experiências pessoais, ou quem sabe de uma teologia distorcida e mal aplicada. Explicações cheias de boas intenções, explicações daquela situação que Jó vivia, mas que nada tinham a ver com a verdade que vem de Deus. O resultado não foi consolo e nem ajuda, e sim angústia e desânimo da parte de Jó. Mas veja, a mesma coisa acontece hoje. Quando alguém sofre de um problema de saúde, outras pessoas tendem a falar sobre algum caso triste de alguém que teve a mesma doença e finalmente morreu. Quando uma pessoa amada morre, muitas pessoas procuram confortar a família, mas com palavras, por vezes, insensatas e muitas vezes, diga-se de passagem, mentirosas. É melhor falar, por vezes, poucas palavras, mas com compaixão, do que falar muito e entristecer a pessoa mais ainda. Amigos, por vezes, nem sempre ajudam. Por isso, quando sofremos a perda, é melhor procurar conselho direto na palavra de Deus, ou quem sabe, de pessoas verdadeiramente piedosas. Pessoas boas sofrem, o diabo quer nos derrubar com o nosso sofrimento, amigos nem sempre ajudam, mas há uma terceira, melhor dizendo, uma quarta consideração que eu trago aqui nessa noite. Deus não explica tudo. Deus não explica tudo. Quando sofremos, é natural perguntar: por quê? Por quê? Veja, Jó fez isso. No capítulo 3, nós temos lá o seguinte: porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água, por quê? Capítulo 3, versículo 24. Mas, veja, Jó não está sozinho nisso.
Davi, mais à frente de Jó, questiona: por que me desamparaste, Deus? Por que me desamparaste? Você encontra isso lá no Salmo 22, versículo 1. E mais à frente ainda, Jesus lá na cruz faz a mesma pergunta: por que me abandonaste? Mateus capítulo 27. Veja que os porquês estão presentes nas Escrituras Sagradas. Mas lembre-se, Deus não explica tudo, Deus não responde todas as nossas questões. As perguntas podem ser feitas, elas são legítimas, mas é preciso lembrar, Deus não explica tudo. Milhões de outras pessoas têm feito a mesma pergunta ou perguntas semelhantes. No entanto, é importante observar que Deus não responde a todas as nossas questões. Não. Em todo o livro de Jó, não há qualquer resposta completa de Deus às perguntas daquele homem que tanto está sofrendo. Durante boa parte do livro, Deus deixa Jó e seus amigos ponderando os problemas e apenas fazendo isso, ponderando, questionando, tentando entender. E quando Deus finalmente fala, no fim do livro, ele não explica o porquê. A partir do capítulo 38, Deus afirma que o homem, como mera criatura, duas coisas: ele não é capaz de entender muitas coisas divinas. E dois, ele não é digno de questionar a sabedoria divina. Não é. Jó entende a correção de Deus e então responde lá no capítulo 40: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Finalmente, então, Jó pede desculpas a Deus por ter duvidado da justiça e da bondade do Criador. Então ele diz: na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus não explica tudo. Deus não explica tudo. Pessoas boas sofrem, o diabo quer nos derrubar com o nosso sofrimento, amigos nem sempre ajudam, Deus não explica tudo, mas finalmente, depois do sofrimento, sempre vem as bênçãos. Depois do sofrimento, sempre vem as bênçãos. O sofrimento desta vida, meus irmãos, é temporário. O sofrimento de Jó foi intenso, mas observe, não durou para sempre, não durou. A crise passou e a vida continuou. Deus restaurou as posses dele em porções dobradas. A mesma coisa acontece conosco. Enfrentamos alguns dias muito difíceis, mas as tempestades passam e a vida continua. Nós vivemos hoje dias assim, difíceis. Difíceis como aqueles que eu descrevi no início dessa mensagem. Isolados, restritos muitas vezes ao ambiente de dentro de casa, sem poder sair. Milhões de pessoas estão assim dentro do nosso país e ao redor do mundo. Muitos tendo percebido a proximidade do estresse, percebido a chegada da angústia que vai se aproximando perigosamente por conta das preocupações do futuro. Enfrentamos dias difíceis, mas eles passarão e a vida deverá continuar. Nós temos uma esperança certa de uma recompensa certa no céu, de uma recompensa eterna no céu. Hebreus, em vários momentos, assevera isso.
mas eu destaco aqui apenas um versículo, capítulo 13, versículo 14, que diz em parte dele o seguinte: não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, nós temos uma recompensa eterna no céu. Qualquer sofrimento aqui é pequeno quando nós comparamos a eternidade no céu. Pessoas boas sofrem, o diabo quer nos derrubar com o nosso sofrimento, amigos nem sempre ajudam, Deus explica ou Deus não explica tudo, mas depois do sofrimento sempre vem as bênçãos. Nós vamos sofrer nesta vida, meus irmãos, sempre sofreremos aqui e acolá. E é mentira quando alguém diz que os filhos de Deus não sofrem. Jó perdeu tudo, Jeremias foi preso, João Batista foi decapitado, Jesus foi crucificado, Estevão foi apedrejado, Paulo sofreu naufrágios e prisões, e você também tem o seu sofrimento. Às vezes, as provações vêm como disciplina de Deus, e diga-se de passagem, isso é muito bom, porque isso prova que nós somos filhos legítimos dele. Então, as provações podem vir como disciplina de Deus, às vezes não, mas de qualquer forma, todas as provações são oportunidades para crescermos. Crescermos na intimidade com Deus, crescermos na dependência dele. Mas além disso, as provações são oportunidades para adorarmos a Deus. Para adorarmos a Deus. Eu termino relendo Jó, capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E Jó termina dizendo, o relato sobre Jó termina dizendo: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aproveite essa crise terrível que estamos fazendo, ou passando, para crescer na intimidade com Deus e o adore, por Ele te dar o privilégio de ter a sua companhia, a sua direção e a sua proteção. Que Deus nos abençoe. Amém.